nós notamos que em Moçambique nós precisamos agora criar uma fundação muito grande, uma fundação de valores. Esta fundação de valores, antes de entrarmos nas questões técnicas do Doutor Tibana, nós temos que ver a questão dos valores. Então definimos quais são esses valores que nós temos que neste momento desenvolver dentro do nosso país. Alguns estão aqui. Estes valores, valores da fraternidade, os valores da justiça social, os valores da inclusão, que é um dos problemas mais graves que este país tem. O problema da inclusão, no fim da linha, é uma das razões do grande terrorismo que nós temos em Cabo Delgado. Uma das razões dos vários conflitos, discriminações e várias, digamos assim, razões, por exemplo, da marginalização social e econômica desta própria nação. O problema da paz, o problema do progresso, mas acima de tudo, destes valores que eu coloco aqui, que nós colocamos aqui, um dos valores que, se esse governo não tiver, não vale a pena ser governo. Então estamos aqui a assumir também um compromisso, que tipo de governo é que nós queremos fazer. O valor da integridade. Se você não tem um governo que é íntegro, você nunca vai ter um povo também que é íntegro. Ok? Então, este é o grande valor onde nós queremos fazer as fundações do próximo governo de Moçambique, as fundações do nosso próprio manifesto, não é? Vamos passar para a segunda vertente. Eu disse que era importante que a gente tivesse uma mensagem, por exemplo, aqui em Moçambique, houve uma altura em que a mensagem de alguns manifestos, por exemplo, era erradicação da pobreza. Era a mensagem, quer dizer, a mensagem no sentido de tudo o que nós formos a fazer seria para erradicar a pobreza. Então, qual é a mensagem que o nosso próprio manifesto traz? A mensagem que nós trazemos é exatamente esta, que este país é nosso. Este país é nosso. Mas por que nós fomos buscar esta palavra, ou esta frase de que este país é nosso? Nós partimos de uma percepção que, olhando hoje para o moçambicano hoje, se a gente puser o moçambicano aqui à frente, e a gente fizer perguntas simples sobre a relação dele e o seu país, as respostas que te for a dar sobre o próprio país, facilmente você pode concluir que te dá a impressão que o país não lhe pertence. Os miúdos hoje terminam a 12ª classe. Todas as crianças, 99% dos miúdos não querem estudar em Moçambique. Se a maior parte da população moçambicana é a população adolescente e jovem, que fazem mais ou menos cerca de 75% da população, estes todos, a coisa mais importante para estes meninos é estudar. Eles não pensam se querem estudar em Moçambique. Querem todos estudar fora. O que isso leva a crer? Que não há um sentido de identidade com a sua própria terra. Não há um sentido de pertença ao seu próprio país. Cada um de nós, quando sai para fora de Moçambique, não é com tanta pujança, não é de pulmões cheios que a pessoa diz que é moçambicano. Então, o que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar de nós termos a tal independência política, termos processos políticos que estão a decorrer e democráticos, como eleições, como parlamento, como não sei quanto por aí fora, mas no fundo, as pessoas ainda não têm um sentido de pertença a esta terra. As pessoas não carregam Moçambique no seu próprio coração. Toda a gente, quando pensa em Moçambique, pensa sempre com dor, com a ideia de injustiçado, com a ideia de que é um país de exclusão, por aí fora. Não há uma ideia de pertença, não há uma ideia de que nós todos, este pedaço enorme de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, que é Moçambique, de Rovuma a Maputo, nos pertence e que isto é nosso. Portanto, não há esta ideia. Então, qual é que é a nossa questão? Temos que começar por aí. Se você não tem um sentido de pertença, não há um sentido de identidade como uma nação, significa que a tua aplicação, o teu empenho no desenvolvimento está condicionado. Está condicionado. Daí que tu tens a maior parte dos cérebros que saem de Moçambique
Se eles conseguem ter uma grande colocação fora do país, não voltam. Eles não voltam, porque não há um sentido de pertença. Daí que a nossa proposta é esta mensagem. Porque, de fato, este país é nosso. Este país nos pertence. Mas atenção uma coisa. Você nunca vai dizer que o país te pertence, que o país é nosso, se os recursos desse país não se refletirem no teu dia a dia e na tua vida. Recursos é um dos elementos fundamentais para nós definirmos uma nação e o sentido de pertença a uma nação quando aquele povo usufrui dos recursos que esse próprio país tem. Bom, é lógico que isso não é tão absoluto assim, mas o que eu quero demonstrar é que não existe nenhum sentido de pertença, não há nenhum sentido de identidade com uma instituição, com um país, quando você não divide os recursos. É por isso, por exemplo, nas empresas, as empresas mais estáveis são daquelas que cada vez que a empresa ganha lucros, né, no final do ano, a empresa faz questão de haver divisão ou distribuição dos lucros com o seu corpo de técnicos, do seu corpo, dos quadros da própria empresa. Porque é uma forma de motivação a esses técnicos e uma forma de criar neles o sentimento de que eles pertencem a uma família. Daí que esse técnico, você pode vir com uma proposta de um salário maior para ir a uma outra empresa, ele vai dizer que eu não saio, porque eu estou nessa empresa, sou considerado, sou incluso e também sou tomado como parte, digamos, daqueles que devem ter aproveitos da empresa. Ok, mas também nós temos outro tipo de recursos, não só os recursos digamos, financeiros, materiais, como gás, petróleo, recursos do mar, por aí fora, mas também nós temos recursos imateriais. A cultura. Cultura, isso é um recurso que nós temos. As artes, pintura, escultura, música, os saberes, a poesia, a ciência africana, esses são recursos que nós temos. Se estes recursos imateriais, eles não são valorizados, potenciados e, digamos assim, os próprios africanos tirarem proveito destes recursos imateriais, então você não tem capacidade de dizer que este país é nosso. A primeira declaração do compromisso é que dentro do grande pilar da reforma do Estado, conforme vocês viram, existe lá uma proposta concreta de eliminar tudo o que é poder excessivo do Presidente da República. E todos esses poderes que o Presidente da República tem excessivos, nós queremos que sejam decididos pelo povo. E vamos fazer um referendo, é aquilo que se diz, referendar todos estes poderes do Presidente da República pela população moçambicana. O governo que nós vamos formar, obrigatoriamente, deve ter elementos de governo que representem a proporção dos partidos no próprio Parlamento. Não só os partidos que estão no Parlamento estarão representados no governo, como também queremos a sensibilidade das organizações da sociedade civil relevantes, também elementos no próprio governo. Ganha as eleições, formado o governo. Está aqui um compromisso que assumi. Todo cidadão moçambicano tem o direito de me mandar parar onde quer que eu seja e exigir onde é que está aquilo que você prometeu. Qualquer organização da sociedade civil tem que exigir ao presidente onde é que está a tua declaração de compromisso. Moçambique ainda não fez a descentralização financeira e fiscal. Então, a nossa declaração de compromisso hoje é a descentralização financeira e fiscal, sobretudo dos rendimentos que vêm dos recursos de cada uma das províncias. O nosso compromisso que a fonte primária de retenção na fonte de todos estes impostos é na província, só depois é que uma parte sai para o governo central. Aqui estamos a assumir este compromisso também. Agora, claro que pode surgir uma pergunta. Mas qual é a percentagem que fica na província? O que nós estamos a fazer aqui é a declaração do compromisso. Logicamente que isto depois tem que ir para uma lei concreta e um regulamento da lei. Logicamente que isso é um trabalho técnico que vai ser feito.
Mas temos que partir de um princípio que tem que acontecer retenção na fonte. E que a maior parte desses impostos tem que ficar na província, com base em projetos de desenvolvimento da província e não de Maputo. Isto é extremamente importante. E a última declaração de compromisso que queremos assumir é a despartidarização completa do Estado moçambicano. Dentro da despartidarização do Estado, há cargos que foram criados justamente para acomodação de partido. Temos que varrer esses cargos todos. Esta história de secretário de Estado, temos que eliminar isso pela raiz. Esta coisa de secretário permanente no Ministério, um inútil, que não tem função nenhuma, tem que ser removido essa coisa de secretário permanente. Há aí também cheio de vice-ministros. Vice-ministro que fica um ano inteiro, não tem uma única página para mostrar o que fez. Vamos remover todos os vice-ministros. Vamos instalar para gerir os ministérios. Pode haver secretário-geral no ministério, pode haver diretores nacionais, há várias formas. Mas que não precisamos dar esses títulos que muitas das vezes trazem muita coisa consigo. Tem que trazer passaporte diplomático, tem que trazer carro protocolar, carro do campo, carro para a esposa. Depois ainda há vice-ministro que até abre gabinete da primeira-dama do vice-ministro. Então temos que eliminar tudo isso, varrer tudo isso dos ministérios. Institutos, há institutos inúteis, que você pergunta, mas olha, ao longo de um ano inteiro, nesse vosso instituto, fizeram o quê? Não consegue dar a mínima explicação. Temos que varrer tudo. E temos organização civil a fazerem trabalho meritório. Essas organizações estão a fazer trabalho no campo, trabalho nas comunidades. Então, eliminamos os vice-ministros e passamos a dar, com um contrato-programa, ajudar essas organizações a ser... Quando nós ficarmos doentes, precisamos de hospitais. Não é verdade? Então nós vamos continuar a construir mais hospitais. Mas não basta construir hospital. É preciso que no hospital haja medicamento. Aquele que atender mal a nossa população, nós vamos tomar medidas. E pode até ir para casa e deixar a população em paz. Vamos mandar embora aqueles que vendem medicamento da população, porque há aqueles que roubam medicamento para ir vender no mercado. A estes vamos ser inimigos. Que haja emprego para todas as idades, mas principalmente para a juventude. E para que haja emprego para os jovens em Nacala, deve haver empresas grandes, porque com a construção de coisas grandes é que o dinheiro vai circular em Nacala, e com a circulação de dinheiro todos vão conseguir ter monsuruco. Temos que continuar a trabalhar para podermos construir mais hospitais. Nacala Porto é muito grande, Nacala Velha é muito grande, Nampula é muito grande, Moçambique é muito grande. Os hospitais que nós temos não são suficientes. As nossas mães, nossas irmãs, quando estão grávidas, sofrem para chegar ao hospital. Então nós vamos trabalhar para construir mais hospitais. Mas não basta construir hospital. É preciso que aquele que está no hospital atenda bem as pessoas. Então nós vamos trabalhar para que aquele que está no hospital atenda bem as pessoas, atenda bem as nossas mães grávidas, atenda bem as nossas mães, as nossas irmãs que vão lá para ter parto, ou nós que vamos lá doente. Aquele que nós ouvirmos que está a atender mal a nossa população, é para mandarmos embora. Vamos trabalhar como funcionários públicos para atendermos bem as pessoas no registro, no tribunal, no hospital, na escola, em qualquer outro sítio onde nós estamos a trabalhar. Vamos continuar a ouvir vossos conselhos para desenvolvermos juntos Moçambique. Para podermos, com os vossos conselhos, saber que isso estamos a fazer de forma errada. Temos que acertar assim. A população está a dizer isso, que isso está errado.
temos que fazer assim. O povo está a dizer que não, isto não é certo, temos que fazer assim. Vai ser assim a nossa governação. E apesar de sermos jovens, vamos ter um governo inclusivo, um governo que dirige todos os moçambicanos, sejam eles jovens, homens, mulheres, crianças, de todas as idades, sem exceção. Vamos continuar a cuidar dos nossos idosos, aos necessitados, aos nossos irmãos que têm deficiência. Todos vão fazer parte da governação. Esta é a grande visão que nós temos, fazer um governo integrado, um governo inclusivo, para todos nós como irmãos continuarmos a desenvolver Moçambique, desenvolver Nampula e desenvolver Nacala. Durante a nossa governação, vamos recuperar alguns valores que achamos que são importantes. Quais são? De honestidade, de justiça, de responsabilidade, de competência, de meritocracia, que são valores extremamente importantes para a nossa sociedade, e também vamos trabalhar para que haja, durante a nossa governação, uma transparência, a boa governação. São princípios fundamentais que devem nortear o processo de desenvolvimento. O terrorismo é um fenómeno universal, não é só de Moçambique, e por ser universal, é extremamente importante primeiro perceber este fenómeno complexo, mas queria deixar claro que o terrorismo põe em causa a nossa independência, a nossa integridade territorial, a nossa soberania. Daí que é extremamente importante nós percebermos que, em função deste fenómeno que é universal, em função disso nós podemos continuar a trabalhar para defendermos a nossa independência, a nossa soberania, a nossa integridade territorial, manter a paz, que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Durante as nossas apresentações nas províncias temos abordado essas questões. A questão relacionada com a saúde, temos dito que nós vamos continuar a construir mais centros de saúde nas zonas rurais, mais hospitais nas zonas urbanas, principalmente ao nível dos distritos, nas vilas-sedes, mas também vamos trabalhar para que o sistema de atendimento à nossa população melhore, porque a saúde não é só construir centros de saúde, não é só construir hospitais, mas também colocar nesses centros de saúde, nos hospitais, medicamentos tanto em quantidade como em qualidade para as nossas populações.